Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Renan, você falou um pouquinho sobre futebol argentino e tudo mais, e tem um jogador que tinha sondagens da Argentina e que não teve nenhum avanço, está se recuperando de lesão e pode retornar ao banco de reservas no próximo domingo contra o Atlético Goianiense. Pode reforçar. Tem muita gente que fala que não é um reforço, né, Ana? Tem muita gente que fala que essa volta do Galo ao banco de reservas não é um reforço. Queria ouvir isso de você. Cara, dá para dar. Galo ainda tem espaço nesse meio-campo de São Paulo? Ou esse ano ficou marcado assim, falou, cara, esse ano não dá mais. Porque ele foi testado como 8, foi testado como 10, foi testado como ponta, foi testado como falso 9. Cara, nenhum ele deu certo, cara. O casamento Galopo e São Paulo acabou? Ou você acha que tem uma luz no fim do túnel com esse retorno dele ao banco de reservas, Renan? Cara, eu vou te falar que não é simples responder essa pergunta. Porque o Galopo, quando ele, depois da contusão dele, cara, ele nunca mais foi o mesmo. E eu sinto muito em dizer isso daí, porque eu tive a mesma lesão que o Galopo. E a minha carreira nunca mais foi a mesma, cara. Eu sinto muito em dizer isso. Tá cheio de exemplos aí de jogadores que machucaram o joelho, e tem até estudos disso, né? Eu conheço ortopedistas que eles falam sobre um estudo que a grande maioria, eu não vou saber dizer exatamente o percentual, mas a grande maioria não consegue voltar a ser o que era antes. E isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo e eu vi isso no Galopo também, cara. Eu vi uma queda de rendimento no Galopo, assim, muito grande. Ao mesmo tempo que ele não teve uma sequência para tentar ter uma grande evolução, ter uma confiança. Aquilo que eu gosto de dizer, né, Felipe? Você aqui dentro do Arquibancada é o maior exemplo dos meus... É o maior cúmplice, vamos dizer assim, dos meus ditados, né? Que o cara tem sequência para adquirir confiança, para aí sim você ver o que o cara pode te trazer como performance e resultado, né? E em função disso ele nunca mais teve, né? O Galopo nunca mais teve essa sequência para adquirir confiança e tal. Mas mesmo as poucas oportunidades que ele as oportunidades que ele teve, na minha opinião, ele esteve bem abaixo. Bem abaixo. E isso acaba que mexe muito com a cabeça do cara. Quem sabe fosse bom, esquecendo a parte de investimento, pensando só na questão do Galopo, quem sabe fosse bom ele dar uma rodada aí. Ele ir para o país dele, ficar perto da família dele, porque isso aí também mexe muito com a cabeça, né? Então, eu sinceramente, Felipe, não vejo mais o Galopo como uma esperança, solução para nenhuma posição do São Paulo. Sinceramente, para nenhuma posição, né? E eu acho que o Zubeldia também pensa um pouco sobre, mais ou menos dessa forma, porque você vê ele dando oportunidades para o Lisieiro, que ninguém esperava, alguém, né? Pô, se alguém no chat aí falasse para mim, eu esperava que o Lisieiro fosse voltar de empréstimo e fosse ter tanta oportunidade. Cara, acho difícil aí falar alguma coisa a respeito disso, né? E tem tido, deve estar treinando bem pra caramba, e o Zubeldia gostou dele, porque tem colocado ele todo jogo, né? Colocou contra Fortaleza, Goiás, Flamengo, num jogo difícil do caramba, né? Então, cara, a minha opinião sobre o Galopo é essa, meu. Minha opinião sobre o Galopo é. E eu sinto muito em dizer mesmo, porque quando a queda de rendimento se dá por uma lesão, né? Por um sofrimento, vamos dizer assim, né? Não é vagabundagem do cara. O Galopo é um puta de um profissional. É um moleque top, né? Um cara espetacular. Mas quando a queda de rendimento se dá por isso, não se dá por vagabundagem, não se dá por falta de comprometimento, por falta de trabalho, eu fico até assim de falar. E aí coloco a análise, coloco o ex-jogador à frente da análise também para ser bem frio no comentário e não ser desrespeitoso, deselegante, não falar uma merda aqui pro pessoal, entendeu? Não, e Renan, eu tava inclusive no jogo que ele se machuca, foi no Campeonato Paulista, né, contra o Eu Água estava Santa, também São lá Paulo. no Allianz. Lá no Allianz. E, cara, foi muito triste, porque era, de fato, a melhor fase da carreira, de longe, da carreira do Galopo. Ele era artilheiro do Campeonato Paulista,
inclusive, mesmo sendo eliminado nas quartas, terminou como artilheiro da competição, que foi uma fase com o Rogério, que o Caleri estava fora, aí não tinha centroavante reserva, o Rogério improvisou ele de falso 9 e ele estava fazendo seus gols, e, cara, estava numa boa fase, e, cara, acabou que depois dessa lesão ele nunca mais conseguiu voltar. Fez jogos como falso 9 nessa temporada que também não foi bem, aí foi testado na ponta, não foi bem, foi testado como 10, não foi bem, foi testado como 8, também não foi bem. Falam que a posição de origem dele era camisa 8, camisa 10, e, cara, em uma dessas posições ele rendeu no São Paulo. E fica muito complicado. Eu acho que esse casamento realmente acabou. Acho que fica muito difícil. A torcida do São Paulo, cara, já tá pegando muito no pé, e acho que não tira o mérito. Acho que faz sentido pegar no pé do Galo. Foi um investimento, a maior contratação da história do São Paulo Futebol Clube. Então, cara, faz sentido. As críticas fazem sentido. Só que é triste porque era um jogador que eu via um certo potencial. Um dia, não vou ser também falar que eu achava que o Galo ia ser um gênio no São Paulo Futebol Clube. Não, mas eu vi ele um potencial para ser talvez um reserva do Caleri, para ser talvez um meia que brigue por posição na camisa 8, na camisa 10, e só. Mas, cara, talvez também se o investimento não fosse tão alto, talvez fosse o Galo também tivesse um pouquinho mais de calma para desempenhar seu futebol, mas o investimento foi muito acima para o jogador que é. Você falou um pouquinho sobre Lisier. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!